E aí, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre medo. Se você se interessa pelo assunto, fica comigo até o final do vídeo, porque eu tenho certeza que sua percepção sobre o tema vai mudar completamente. Esse é o vídeo 71. Se você não está inscrito no canal, considere se inscrever, deixa o like nesse vídeo e compartilha ele com outras pessoas se ele te agregar alguma coisa, se você considerar o conteúdo relevante. E já que a gente vai falar sobre medo, afinal de contas, por que é que a gente sente medo? Eu procurei algumas definições e encontrei no Joseph Ledoux, um dos principais especialistas hoje no estudo de sobrevivência, medo e ansiedade, os motivos pelos quais a gente sente medo. Segundo ele, a gente sente medo porque o nosso cérebro detecta ameaças e responde ativando circuitos de sobrevivência. E essa interpretação do que é ameaçador vai depender tanto de respostas automáticas, como também de coisas que a gente vai considerar mais ou menos ameaçadoras. Segundo a definição do próprio Ledoux, o medo é uma experiência consciente que surge quando o cérebro interpreta certas situações como ameaçadoras. Portanto, o medo é um fruto da nossa percepção. Se você pegar um bebezinho, por exemplo, ele não sente medo de praticamente nada. Mas e você? Eu acredito que você não seja um bebezinho, certo? Do que você tem medo? Os nossos medos são os mais variados possíveis, não é mesmo? Então eu peguei uma lista de medos mais frequentes aqui e vê se você consegue se identificar em algum deles. Se o seu maior medo não estiver listado aí, você consegue lembrar de alguma situação onde você sentiu muito medo? Você consegue se lembrar de como você reagiu nessa situação? Fala a verdade pra mim, só de você lembrar, você ficou com medo de novo? Porque eu me lembro de uma vez, quando eu tinha 10 anos, eu estava na quinta série e a gente estava esperando para entrar na escola. E foi quando, de repente, apareceu um pastor alemão enorme e começou a atacar as crianças. Era uma cena completamente estranha e inesperada, porque a gente estava esperando para entrar na escola e, de repente, começou a correr um monte de criança, aquele cachorro correndo atrás delas, elas gritando, era um pandemônio completo. E quando eu me dei conta da situação, a verdade é que eu não consegui correr para me esconder. E aí, de repente, eu vi aquele cachorro gigantesco vindo na direção que eu estava. E aí, então, quando eu dei por mim, eu vi que eu estava de costas para aquele portão de madeira que a gente utilizava para entrar na escola. O portão às minhas costas estava fechado e eu não conseguiria correr mais com aquele cachorro. De forma que ele estava vindo na direção onde eu estava e eu fiquei morrendo de medo. Mas por algum motivo que naquela época eu não entendi, eu decidi ficar calmo. Mesmo completamente apavorado, morrendo de medo daquele cachorro, eu decidi que eu ia ficar calmo. Eu lembro claramente de olhar para o cachorro, segurar nas alcinhas da minha mochila e fazer força para ficar calmo. Por dentro eu estava petrificado, estava morrendo de medo, mas eu decidi que eu ia resistir. E aí, de repente, o cachorro parou de correr e começou a andar rápido. Ele veio caminhando mais alguns passos na direção em que eu estava. E eu lembro então desse momento em que eu olhei diretamente nos olhos dele. Eu segurava os ossos da minha mochila e eu sentia meu coração batendo muito forte. E por mais medo que eu estivesse sentindo ali, alguma coisa dentro de mim me dizia para ficar calmo, para segurar firme e ficar calmo. E então ele olhou para mim e de repente ele parou. E ele me olhou sem pressa. No meio de toda aquela correria, daquela gritaria, aquele cachorro parou e olhou para mim sem pressa. Era quase como se ele estivesse me avaliando. E aí, de repente, é claro, uma menina que estava do meu lado viu aquele cachorro enorme, parado ali, e gritou. Essa menina era da minha sala, eu lembro do nome dela até hoje, o nome dela era Isis. Quando o cachorro viu aquele desespero, aquela gritaria nela, ele atacou. Aquela experiência me ensinou que ter coragem é não ceder ao medo. E que não ceder ao medo é diferente de não ter medo. E depois daquela situação, eu já tive encontros com cachorros ferozes algumas vezes, especialmente quando eu estava correndo. Eu passei por algumas situações onde dava para literalmente sentir o bafo do cachorro na minha canela. Teve uma situação específica numa salina que fica em Cabo Frio, onde meus pais moram, onde eu fui correr e quando eu estava voltando, 4 cachorros vieram me perseguindo, latindo. Eles saíram de um terreno que fica na universidade do lado dessa salina e começaram a latir à minha volta, logicamente prontos para me atacar. Como eles eram 4 e eu era apenas um, eles estavam bastante confiantes. E é claro que eles tinham um bom motivo para isso, afinal de contas eles eram 4 e eu era só um. Além disso, aquele era o território deles e eu era um forasteiro. Então eles foram latindo literalmente nos meus calcanhares ali, tentando me intimidar por quase 200 metros. Naquela situação, se eu parasse, com certeza eles me atacariam. Se eu decidisse atacar algum deles, os outros 3 com certeza me atacariam. Além disso, eu estava bastante cansado, já tinha corrido quase 15 km e estava terminando o treino. Então o que eu decidi foi que mais uma vez eu ia lidar com aquilo apenas correndo, me concentrando, sem demonstrar medo para eles, embora logicamente eu tivesse com medo de morderem, mas também sem titubear, sem tentar atacar, sem tentar reagir àquela situação, apenas fazendo o meu caminho. E essa situação mostrou que às vezes a coragem pode ser apenas um exercício de aceitação, de lidar de uma forma digna com uma situação que se apresenta sem se desesperar. Você tem alguma experiência assim? Compartilha com a gente aí nos comentários. Mas com certeza o meu maior medo não é de cachorro. Você sabe qual é o seu maior medo? Porque eu acho que essas histórias dos cachorros que eu contei, na verdade são muito pequenas comparadas aos medos que a gente realmente carrega dentro da gente. O medo da morte, o medo da doença, o medo da solidão, o medo da pobreza, o medo da rejeição e muitos outros medos. E se por um lado a coragem é não ceder ao medo, o medo é uma coisa natural do ser humano. É instintivo, o medo existe e pronto. Mas a coragem é uma escolha. Você conhece a lenda Cherokee dos 2 lobos? Nessa lenda, um ancião ensina ao seu neto que o mal e o bem estão sempre em combate dentro de cada ser humano. E ele explica isso ao neto dizendo que há 2 lobos dentro dele lutando. Um desses lobos representa tudo aquilo que é positivo. A paz, a felicidade, a generosidade, a bondade. E o outro representa tudo que é negativo. Então, a raiva, a inveja, o egoísmo, etc. E então, quando o neto pergunta ao ancião, mas vovô, qual vence? Ele responde dizendo
que vence aquele que você alimenta. Eu acredito que o lobo que representa aquilo que é negativo é alimentado pelo medo, enquanto que o lobo que representa aquilo que é positivo é alimentado pelo amor. Inclusive, os grandes guerreiros espartanos acreditavam que o oposto do medo era o amor. Você diria que eles precisavam ter coragem na hora de ir para a guerra? Portanto, eu e os espartanos concordamos que só o amor se opõe ao medo. Sendo assim, só se resiste ao medo a partir do amor, de forma que a verdadeira coragem é filha do amor. Só é possível encontrar essa verdadeira coragem a partir de um combate íntimo dentro de cada ser humano. Portanto, a verdadeira coragem é uma coisa íntima, uma coisa interna. Por isso, aquele valentão normalmente é um tolo, muitas vezes, inclusive, um tolo assustado. Por isso, o covarde, na verdade, é um derrotado, alguém que perdeu para si mesmo. E o corajoso é um guerreiro, sempre em combate, dentro de si mesmo. De forma que a coragem é uma virtude íntima e nunca um motivo de exibição. E como a coragem parte dessa nossa escolha de travar essa batalha interna e vencer, eu quero te sugerir uma tática de combate. O passo número 1 é a aceitação. Aceite que você tem medo, não fuja dele, resista a ele. O passo número 2 é ter um motivo forte para vencer esse combate. Talvez você não queira ser mordido por um cachorro, ou talvez você queira salvar alguém que você ama muito, ou talvez ainda você queira realizar um empreendimento muito ousado. Encontre o seu motivo. O passo número 3 é ganhar discernimento e entender a situação. Aquelas situações que mais causam medo na gente são normalmente as que nós conhecemos menos ou das quais nós não temos nenhum conhecimento. Quando você ganha discernimento e, portanto, conhecimento acerca da situação, normalmente o seu medo arrefece e você consegue sair do outro lado de uma forma muito mais consistente, de uma forma muito mais proveitosa. O passo número 4, depois de ganhar conhecimento, discernimento do que está acontecendo, é basicamente tomar ação, de forma a mudar aquele cenário e transformá-lo num cenário mais positivo de acordo com o seu ponto de vista. E o passo número 5 é persistência. Nem toda guerra ganha com uma única batalha. Às vezes você vai ganhar, às vezes o seu adversário vai ganhar. O importante é persistir e vencer ao final. Se é que essa batalha algum dia realmente acaba. E eu quero me despedir de você explicando por que a coragem é a virtude mais importante de qualquer ser humano. Há uma frase de Winston Churchill que diz que a coragem é a melhor das qualidades humanas porque ela garante todas as outras. E eu concordo plenamente com ele. Ser corajoso é importante para praticamente tudo na vida. Sem essa pitada de ousadia, a nossa passagem na Terra, que deveria ser uma aventura, acaba se transformando numa coisa muito maçante e muito menor do que poderia ser. Mas ainda mais do que isso, viver em covardia é adoecer o mundo em que a gente vive. Porque se você acha que o mundo com homens corajosos é um mundo perigoso, experimente viver num mundo de homens covardes. Eu acredito que o nosso mundo cada vez mais vem sendo consumido pelo medo. Boa parte desses medos são fabricados, são pensamentos infundados e que acabam ganhando força única e exclusivamente por causa do egoísmo humano. Nós temos cada vez mais medo uns dos outros, cada vez mais medo de sermos inadequados, cada vez mais medo de compartilhar os nossos pensamentos, cada vez mais medo de pensar, inclusive. E como Churchill, eu também acho que a coragem é a primeira das qualidades humanas. Mas ainda mais do que isso, eu acredito que nós nunca precisamos tão desesperadamente de pessoas corajosas. O mundo parece se encaminhar para uma guerra extremamente destrutiva. Mas se a guerra no continente ou no mundo virar ou não, isso não importa realmente agora. O que importa é que agora dentro de você existe uma guerra. Tem dois lobos lutando dentro de você. E só quem pode responder quem vence é você. Então, qual é a sua escolha? A gente se vê no vídeo 72. Um abraço e tchau, tchau.